Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Mayra, sou terapeuta energética e nesse espaço nós compartilhamos conteúdos e questionamentos para te auxiliar no seu processo de expansão da consciência. Se esse conteúdo ressoa com a sua energia, já curta, compartilhe os nossos vídeos. E hoje eu vou trazer um assunto um pouco denso, um pouco complicado, mas é necessário. Uma das minhas missões é codificar, trazer, transcrever o que Jesus falou para o viés da ciência moderna, como psicóloga clínica há 10 anos e como reprogramadora agora. Nós temos conteúdos exclusivos e que esses conteúdos corroboram com tudo aquilo que Jesus falou. Então as pessoas me perguntam, você é uma pessoa religiosa? Eu falo, não. Mas você fala de Jesus? Sim, mas Jesus e religião em nada tem a ver. E é justamente esse o meu papel, é trazer a maneira correta ou a maneira que a gente entende pelo trabalho que nós realizamos com relação àquilo que Jesus falou. É bom deixar claro que nós não temos a verdade absoluta, é apenas uma interpretação, apenas aquilo que nós construímos, que eu construí ao longo da minha carreira de mais de 10 anos como psicóloga e hoje como reprogramadora, acessando direto, a energia, entendendo o que está ali programado, é que eu consigo compartilhar esse tipo de conteúdo com vocês. Então, assim, algumas pessoas não concordam e tá tudo bem. Faz parte do programa, faz parte do sistema esse controle. E hoje nós vamos falar exatamente sobre um dos pilares principais do sistema de controle, que alguns chamam de Matrix, que é o como nós fomos manipulados, que é o sistema de manipulação. Uma das formas de manipulação mais eficaz do sistema, sem dúvida, é a educação. Por que eu estou dizendo isso? Porque os conceitos básicos eles nos programam para toda a vida. E hoje eu vou falar sobre um deles. O conceito de que nós somos matéria. Isso eu estudei, eu cheguei a estudar isso na escola. Tenho certeza que a maioria de vocês também estudou a vida através dos átomos, como partículas, como algo imutável, os estados da matéria. Só que esse conceito, ele tá, eu não vou dizer errado, mas ele está bastante equivocado. E quem diz para nós o contrário? Jesus diz para nós o contrário. Jesus é um mestre metafísico que deixou códigos para nós, formas de nos ajudar a elevar a questão espiritual e transcender a matéria. Quando nós entendemos a vida como matéria, tudo muda. Não é só um conceito, é a nossa vida prática. Então eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Como psicóloga clínica, eu trabalhei por mais de 10 anos atendendo pessoas que às vezes tinham diagnósticos como diagnóstico de depressão. E uma coisa que me chamava bastante atenção, principalmente no início dos atendimentos da carreira, o indivíduo ia para o psiquiatra tratar a matéria e vinha para a terapia para tratar os outros corpos. Mas eu entendi o seguinte, ora, se é tudo integrado, por que precisa de 2 profissionais para fazerem esse mesmo trabalho? Tá faltando alguma coisa. E nessa dinâmica, nesse questionamento, porque a educação também não nos promove esse espaço de questionamento, nesse questionamento eu fui buscar respostas não na psicologia, mas na física quântica. E uma coisa interessante, que quando a gente começa a entender que nós não somos matéria, toda a questão dos medicamentos, toda a questão da medicina cartesiana, tal qual nós entendemos ela hoje, que trata só a matéria, apenas a matéria, vai ficando um pouco mais claro. Então, o sistema de manipulação, ele passa pela educação, mas ele também vai para a questão da saúde, principalmente da saúde mental, talvez. Então, o sistema nunca quis que você aprendesse de verdade. Ele quis que você fosse controlado. Pessoas que pensam não podem ser controladas. Pessoas que começam a entender que elas são frequência, elas não ouvem qualquer música, elas não entram em qualquer lugar, elas não acessam determinadas situações e conceitos que mantêm o sistema vivo funcionando. Então, quando eu entendo que eu sou partícula, eu sou matéria, eu vou até a farmácia e eu trato a matéria, ok? Se eu entendo que eu sou partícula, eu busco outras ferramentas. E aí nós vamos entender que, na verdade, a manipulação passa também pela questão farmacêutica, que eu não vou entrar muito aqui, dá uma série, só desses vídeos, mas é uma forma de tentar manter você vivo, mas não operando em frequências altas. Então a ideia não é o lucro apenas, não é só sobre o dinheiro, não é só sobre um cliente vitalício que vai
entender essa medicação como algo necessário para a sua vida, através de pesquisas científicas que os próprios laboratórios farmacêuticos, né, incentivam e pagam, enfim. Então aqui é um lance um pouco mais profundo que eu vou trazer em outros vídeos. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse vídeo é o seguinte: quando eu entendo que eu sou matéria, eu não cuido da minha energia, eu não cuido da minha frequência. Então nunca foi só sobre o lucro financeiro, mas foi para manter a nossa consciência presa num padrão de frequência baixo. O que é um padrão de frequência baixo? São energias, são sentimentos de medo, culpa, apego, que estão abaixo de 200 Hz. Todo sentimento, ele traz consigo uma frequência em Hertz. E se nós somos frequência e não matéria, nós estamos o tempo todo emanando essas frequências. Nós só não tínhamos o conhecimento disso até agora. Quando nós somos mantidos nessa linha, nessa faixa de frequência, nós somos gado energético para os seres que dominam esse mundo. Mário, você está falando então que existe o bem e o mal? Não, é muito romântico dizer sobre o bem e o mal. Eu prefiro trabalhar num viés mais lógico. Eu falo sempre, né? Queria muito que o nosso trabalho tivesse toda essa bruxaria que todo mundo acha que tem, mas não tem. A verdade, o que tem é muita ciência, né? Por trás de tudo isso. Mas é muito difícil o entendimento, a gente sabe disso. Então vamos pensar o seguinte, ó. Existe uma galera que tem interesse no processo evolutivo da humanidade, que nós que nós deixemos o lugar de gado energético, né, de produzir essa energia densa para essas energias que comandam aqui, né, a 3D, e façamos esse processo de ascensão. Por isso que Jesus deixa esses códigos para nós, de como fazer esse processo de ascensão, né? Jesus em nada tem a ver com as religiões, essa é a realidade, mas isso fica também para outro vídeo. Bom, e tem outra galera que gostaria que nós ficássemos no papel de gado energético, né? Que nós continuássemos consumindo, correndo atrás de coisas materiais, porque afinal de contas nós somos matéria, e dando a eles frequência, essa frequência densa, essa frequência baixa da qual eles se alimentam. Gente, nós estamos vendo aí vários escândalos acontecendo, né? Várias coisas vindo à tona, e fica claro quem é que manda realmente nesse mundo. Eu acho que se vocês estão acompanhando as últimas notícias, fica muito claro quem é que manda realmente aqui. Então, nunca foi talvez sobre sair da Matrix. Eu acho que o tempo todo também nós estamos, né, aprendendo aqui. Tem um motivo pelo qual a nossa alma vem para cá. Isso aqui, né, é um ponto de aprendizado. Mas é importante entender que, e outra coisa que Jesus fala, nós estamos no mundo, mas deles não somos. Então, assim, como é que eu faço para olhar para tudo isso sem me vitimizar? Eu gosto de trazer esse tipo de reflexão para que as pessoas tenham esperança, para que as pessoas vejam que vale a pena fazer um trabalho de cura, de autoconhecimento, que vale a pena transmutar todas essas dores em outros sentimentos. E aqui deixo o meu carinho, o meu abraço. Para vocês que nos acompanham há mais tempo, perceberam que nós tivemos que mudar o nome do canal. Gentilmente, né? Fomos solicitados a mudar o nome do canal, porque o canal começava com livre e não temos esse direcionamento, esse aval para sermos tão livres assim. Então nós tivemos que fazer um ajuste no nome para continuar trazendo conteúdos aqui para vocês. Então eu agradeço, muito obrigada e até a próxima.